Você já se sentiu preso, mesmo estando livre? Livre para sair, livre para falar, livre para escolher, mas preso por dentro. Preso a um erro do passado. Preso a pensamentos que não te deixam dormir. Preso a uma culpa que você já pediu perdão, mas ainda carrega. Talvez ninguém perceba. Talvez você sorria todos os dias. Talvez publique mensagens de fé. Talvez diga que está tudo bem. Mas por dentro, existe uma prisão silenciosa. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está ensinando no templo. Ele fala com pessoas religiosas, pessoas que conheciam as Escrituras, que acreditavam estar espiritualmente livres, e então ele declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A resposta deles é surpreendente. Eles dizem: "Jamais fomos escravos de ninguém." Eles tinham certeza de que eram livres. E talvez esse seja o maior perigo: acreditar que está livre quando ainda está preso. Porque a pior prisão é aquela que você não percebe. Jesus não estava falando de correntes de ferro. Ele estava falando de correntes invisíveis. Orgulho, medo, culpa, mentiras repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdade. Quantas mentiras você acreditou sobre si mesmo? Eu não sou suficiente. Eu sempre vou errar. Deus deve estar decepcionado comigo. Eu nunca vou mudar. E se o que te aprisiona não forem os fatos, mas as mentiras que você aceitou? Quando Jesus diz "conhecereis", ele não fala apenas de informação. Ele fala de experiência. Conhecer aqui é viver. É experimentar. É ter um encontro. A verdade não é apenas algo que se aprende. É algo que transforma. E existe algo ainda mais profundo. Jesus não apresenta apenas um ensinamento. Ele próprio é a verdade. A verdade não é um conceito. É uma pessoa. Imagine alguém vivendo esmagado pela culpa. Alguém que errou, que tentou consertar, que prometeu nunca mais e falhou novamente. Agora imagine Jesus olhando nos olhos dessa pessoa, sem desprezo, sem condenação teatral, sem humilhação pública, apenas verdade. E ele diz: eu sei o que você fez. E ainda assim, eu estou aqui. A verdade dói, porque revela, expõe, tira máscaras. Mas a mentira conforta por um instante e aprisiona por anos. A verdade pode doer por um momento, mas a mentira aprisiona por uma vida inteira. Jesus explica que quem vive dominado pelo pecado é escravo. Não porque Deus queira acusar, mas porque tudo aquilo que nos domina se torna nosso Senhor. E aquilo que te domina define a sua liberdade. Então, ele faz a promessa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Não aparentemente. Não superficialmente. Não por alguns dias. Verdadeiramente. Liberdade bíblica não é fazer tudo o que se quer. É não ser controlado por nada. É poder dizer não ao que antes te dominava. É poder dormir sem o peso constante da culpa. É olhar para o passado sem ser esmagado por ele. Talvez hoje a sua prisão não seja visível, mas é real. Talvez seja medo do futuro. Talvez seja vergonha do passado. Talvez seja a necessidade constante de aprovação. E Jesus não começa oferecendo frases bonitas. Ele oferece verdade, porque só a verdade pode libertar. A verdade diz: você errou, mas não é o seu erro. Você caiu, mas não é a sua queda. Você falhou, mas não é a sua falha. A verdade revela o pecado, mas também revela a graça. E a graça não ignora o erro. Ela paga o preço. Hoje, a pergunta não é se você já ouviu esse versículo. A pergunta é:
Você já permitiu que a verdade entre nos lugares que você evita? Você já deixou Jesus tocar na área que você esconde? A liberdade começa quando paramos de fugir da luz. Talvez sua oração hoje precise ser simples. Jesus, mostra-me as mentiras que eu aceitei. Revela o que me prende e dá-me coragem para viver a verdade que liberta. Porque a verdade não vem para te destruir, ela vem para te reconstruir. Hoje, a liberdade pode começar não com uma mudança externa, mas com uma revelação interna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que isso não seja apenas uma frase, que seja um encontro. Se essa palavra falou com você, permaneça. A liberdade começa quando a verdade entra, e Jesus ainda está chamando.